Meu nome é Joel e hoje nós vamos trabalhar com E ou O. Vocês já vão entender o que isso quer dizer na resolução dos exercícios. Começando por esse aqui. Então nós temos aqui um exercício. Foi feita uma pesquisa de um jornal. Tem dois jornais, o jornal A e o jornal B. Eles descobriram que 250 leem o jornal A. E quantos leem o jornal B? 180. E A e B? 60 leem A e B. Isso aqui está errado do jeito que eu estou escrevendo. Eu já vou consertar. Ele foi feita a pesquisa com 470 pessoas da cidade. Veja que tem gente que não lê nem A nem B. É uma das perguntas do exercício. Vamos lá resolver então. Então a pergunta A é: quantos leem A e B? Olha o E aqui, ó. Até vou grifar com uma cor diferente. A e B. E o outro B, qual é? Item B. Quantos leem A ou B? Então vamos lá. Quantos leem A e B? Quantos leem A ou B? Como é que vocês fariam isso? A gente já disse aqui que A, quando é o E, é a intersecção de A e B. E o O é a união de A com B. A união eu vou ter que fazer uma continha aqui, mas a intersecção está aqui, ó. A intersecção de A com B é isso aqui. Essa é a intersecção de A com B. Quando tiver um problema desse tipo, com união, com intersecção, vocês comecem sempre pela intersecção. O que significa isso? Significa que ele diz que tem 250 leitores do conjunto A, mas do jeito que está aqui, ele está com 310 leitores. 250 que lê só o A, que é esse pedaço aqui, e 60 que lê A e B. Então a soma dos dois está dando 310. Mas o problema não diz isso. O problema diz que tem 250 leitores do A. Então, esse 250 está errado aqui. Tem que pôr aqui 190. Por quê? Porque são 190 que leem só o A e 60 que leem A e B. Então, os que leem A e B também leem o A. Então, são 250 a soma dos dois. Eu tenho que subtrair, né? Que eu vou fazer aqui também. 180 leem o B. Mas se 180 leem o B, eu já tenho 60 aqui que lê A e B, também leem B. Aqui eu tenho que tirar 60 dos que leem o B naquele A e B lá. Em suma, eu subtraio a intersecção dos dois. Agora eu tenho aqui, lendo certo, conjunto A, 190 com 60, 250. E conjunto B, 120 com 60, 180. Então agora está certo. Aí vamos para a pergunta dele. A. Quantos leem A e B? A intersecção de B. Resposta: 60. E quantos leem A ou B? Bom, A ou B a gente vai ter que fazer uma continha. Vou adiantar aqui que o que ele quer é a probabilidade dos que leem A inter B. Esse evento E1 é igual, o número de E1 é igual a 60, que são aqueles que estão na intersecção aqui. E o número do meu espaço amostral, que eu vou chamar de U, é 470. Por que 470? O que é 470? Ele me diz aqui no começo do problema que a pesquisa foi feita com 470 pessoas. Então existem três modos de pessoas: as que leem os dois jornais, as que leem ou um jornal ou outro, e as que não leem jornal nenhum. Todos eles somados dá 470. Então, na hora da pesquisa, o cara pergunta: você lê o jornal A? Não, não leio. Você lê o jornal B? Não, não leio. Que jornal que você lê? Nenhum dos dois. Eu não leio jornal nenhum. Então, quem não lê jornal nenhum também está pesquisado, está no meio desses 470, está no meu espaço amostral. Bom, se o meu número do espaço amostral é 470, eu tenho aqui a probabilidade de acontecer o evento 1, que é o quê? De novo, encontrar uma pessoa pesquisada que lê A e B ao mesmo tempo. Então é 60 sobre 470. Bom, agora vamos ver que lê A ou B. O leitor de A ou B significa que ele lê
isso ou isso. Vou pintar aqui todo ele para a gente entender melhor. A ou B? Esse cara aqui ou esse aqui? O leitor de A ou B, ele lê tudo isso aqui, ó. Só que ele, quando eu pego A, eu pego esse 60. Quando eu pego B, eu pego de novo 60. Eu leio duas vezes a intersecção. Então, o leitor de A ou B, ele vai ler o seguinte, a união com B. Bom, então vamos ver o seguinte aqui. O número de pessoas que leu A, N de A, mais o número de pessoas que leem o B, N de B, menos o número de pessoas que leem A, intersecção com B. Isso aqui é o quê? É o número de pessoas que leem A, união com B. De novo, então. O número de pessoas, número de elementos de A, união com B, é igual a N de A, número de elementos de A, mais N de B, número de elementos de B, menos N de A inter B. Tirei uma vez aquilo que estava duplicado aqui. Todas as vezes vai ser assim. A união é essa fórmula que a gente vai usar. Então, N de A união com B é igual a N de A, 250, mais N de B, quanto é que é o N de B? 180, menos intersecção, 60. Então, isso vai dar 250 mais 180, menos 60. Isso vai dar 250 mais 120, 370. A pergunta também que não quer calar é qual é o N do meu espaço amostral? Quantas pessoas foram alvo da pesquisa? 470. Então, agora vou calcular a probabilidade do evento E2. Como a gente já fez. É igual a N do evento E2 sobre N do espaço amostral. N de 2, a gente viu aqui que é 370. Sobre N de U, que é 470. É isso. Bom, essa é a alternativa B. O item B que ele fez a pergunta aqui. O A é quantos leem A entre B e B quantos leem A união com B. Acabou-se. Pessoal, no exercício 2, vou pedir a ajuda de vocês para preencher as perguntas. Tá ok? Vocês vão me ajudando e o Vinícius também vai me ajudando, que é o meu aluno predileto. Além de vocês, é claro. Todos são prediletos. Vamos lá, então. Eu tenho aqui um exercício com 80 alunos, Vinícius, é isso? O total é até 80 alunos. Então, vou pôr alunos igual a 80. O que acontece com esses alunos? 50 jogam futebol. Então, vou pôr futebol. Vou chamar de F. Fica mais fácil. Quantos jogam futebol? 50. 50 alunos jogam futebol. E 40 jogam vôlei. vôlei igual a 40. E 20 jogam futebol e vôlei. Agora, o que vocês colocariam futebol e vôlei aqui? Colocariam F, intersecção com V. O E é intersecção, tá? Quando ele fala E, intersecção. Futebol e vôlei quantos? 20. 20. Já dá para montar. Eu não quero nem saber qual é a pergunta deles por enquanto. Eu já vou montar meu conjunto aqui. Como é que é o conjunto? Se tem uma intersecção, vou colocar F de futebol, V de vôlei e futebol e vôlei. Eu já vou colocar 20 aqui. Mas eu sempre começo pela intersecção. Vocês sempre, para ajudar no raciocínio, vocês fazem como eu estou fazendo. Tendo duas possibilidades, dois conjuntos que têm uma parte em comum, vocês sempre começam pela parte comum. Ele dá aqui, são 20 na intersecção. Futebol e vôlei, 20. Ótimo. Aí ele diz que vôlei tem 40 ao todo. Bom, se eu puser 40 aqui, vou colocar 40. Está errado. Por quê? 40 mais 20, o conjunto vai ficar com 60. Porque esses 20 fazem parte do conjunto de vôlei também. Do vôlei e de futebol. Então, se tem 40 no vôlei, ele já gastou 20 aqui, só sobra 20 para o vôlei. E no futebol a mesma coisa. No futebol ele tem que jogar no futebol 50. Já gastou 20 aqui, sobra 30 no futebol. Então eu tenho 30, 20 e 20. Então eu nem perguntei
nem fiz as perguntas ainda do exercício. Só coloquei lá o conjunto, como é que ele funciona. E agora vamos lá. Pergunta A. Qual é a pergunta A, Vinícius? Escolhendo ao acaso um dos alunos, qual a probabilidade de ele jogar vôlei? Então, escolheu por acaso um dos alunos. A pergunta é: qual a probabilidade dele jogar vôlei? Bom, pessoal, então vou aqui escrever a fórmula da probabilidade. Probabilidade de um evento acontecer é igual o número de elementos desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Primeiro, qual é o espaço amostral? Nosso espaço amostral, que eu vou chamar de U, o número do espaço amostral é igual a 80, que é a quantidade de alunos que tem na escola. Isso aqui a gente vai usar nos cálculos seguintes. Por exemplo, E1, número de alunos que jogam vôlei. Número de alunos que jogam vôlei, 40. O E2, que a gente nem vai usar imediatamente, mas o número de alunos que jogam futebol. Eu tenho também o número de alunos que jogam futebol. Ele me dá aqui F igual a 50. E agora a primeira pergunta, que é: qual é a probabilidade desse aluno jogar voleibol? Então, a probabilidade do E1, vou chamar de P de 1, é igual a N de E1 sobre N do espaço amostral de U. N de E1 é a quantidade dos que jogam vôlei. Eu tenho aqui jogadores de vôlei. O espaço amostral a gente sabe quanto que é. Está aqui, espaço amostral, 80. E os que jogam vôlei, 40. Então é 40 sobre 80 a probabilidade desse aluno jogar vôlei. A outra pergunta, no item B, seria o que, Vinícius? Probabilidade de jogar futebol. A outra pergunta, no item B, é a probabilidade desse aluno jogar futebol. De novo, o número de pessoas que jogam futebol é igual 30 mais 20, 50. Ele deu esse dado lá, 50 pessoas jogam futebol. Então a probabilidade de quem joga futebol, que eu chamei de E2, é igual espaço amostral embaixo, que eu tenho aqui, espaço amostral U igual a 80. O mesmo do outro. E a quantidade de pessoas que jogam futebol? 50. 50 sobre 80. Jogam vôlei 40 sobre 80, futebol 50 sobre 80. Mais uma pergunta, Vini. Qual a probabilidade de ele jogar vôlei e futebol? Bom, deixa eu apagar uma parte aqui da lousa. Bom, pessoal, vamos calcular agora o número de alunos que jogam somente futebol. Vamos chamar de E5, evento 5, somente futebol. Então vamos ver, quantos jogam somente futebol? Atenção, gente, vou esperar vocês raciocinarem aqui. Dá uma olhada no diagrama aqui dos conjuntos, futebol e vôlei. Quantos jogam futebol? 50 ao todo. Mas quantos jogam apenas? Então somente futebol. É daqui para cá, eles excluem esse 20 aqui, só sobra quem? 30. Só 30 jogam somente futebol. Então, o meu E5, o número de que jogam apenas futebol é 30. Então, a probabilidade 5, baseada no E5, é o N do E5, o número de que joga E5, sobre o espaço amostral. O N de E5 está aqui, 30. O espaço amostral é 80. Então é 30 sobre 80. Tem mais alguma? O último é: qual a probabilidade de ele não praticar nenhum desses esportes? Agora a probabilidade de pegar um aluno que não pratica nenhum desses esportes. Bom, eu tenho 30 alunos que praticam futebol, 20 que praticam futebol e vôlei, e 20 que praticam só vôlei. Então quem pratica esporte aqui? 30 mais 20, 50, com mais 20, 70. Os que praticam são 70. E os que não praticam? Bom, ao todo eu tenho 80 alunos. Se 70 praticam, quantos não praticam? 10. Esse é o meu N do E6. São 10 alunos. E a probabilidade de encontrar um aluno desse na hora que escolher algum, probabilidade sexta,
igual N do E6 sobre N do espaço amostral. N do E6, eu acabei de calcular aqui, 10 sobre o total de alunos, que é 80. Acabou, 10 sobre 80. Bom, esses resultados todos podiam ser simplificados, simplificando as frações. Mas vamos deixar por aí mesmo. Entenderam esse exercício? Esse exercício é um exercício completo, porque ele trabalha com E, quando é intersecção, e O, quando a gente tem que calcular a soma dos dois conjuntos e diminuir a intersecção deles. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui um administrador recém-formado e ele manda currículo para duas empresas. Na empresa A, ele tem 25% de chance de ser contratado. E a empresa B, ele tem 20% de chance de ser contratado. E em ambas, ele tem 8% de chance, em A e B. Agora, se ele for contratado por ambos, não sei como é que ele vai trabalhar. Ele tem que trabalhar de manhã numa, de noite na outra, e dormir em uma das duas empresas. Isso aí o problema não fala. Então vamos lá. Vamos entender o que significa porcento. Vou fazer aqui uma... Porcento significa esse número dividido por 100. Então 25% também é 25 sobre 100. Quando se trata de probabilidade, ele já falou que a probabilidade de ser aceito em A é 25 sobre 100. Se essa probabilidade, a parte de cima, o N, daquilo que eu vou chamar de que A é a empresa A sobre N de U, ou seja, N de A é 25 e N de U é 100. Então já tem aqui o N de A e o N de U. A segunda empresa, ele tem 20%, que eu vou chamar de A, eu vou chamar de B. Ele tem 20%, que significa 20 dividido por 100, onde 20 N de B sobre N de U, que a gente sabe que já é 100. Tem ainda a alternativa C, ele pode ser aceito por ambas. Por ambas ele tem 8%, 8 sobre 100, que é igual a N de A inter B sobre N de U. Bom, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: qual é a possibilidade de ele ser aceito por ao menos uma das empresas? Ao menos uma, vamos ver o que isso significa em probabilidade. É ser aceito por uma ou pela outra. Isso significa ao menos uma. É o ou. E o ou, vocês lembram como é que calcula, certo? Para ser aceito ao menos uma, P de A inter B. União com B, aliás. Ou uma ou outra, ao menos uma. A união com B é P de A mais P de B menos P de A inter B. Probabilidade de A união com B é igual. A probabilidade de A, qual é? 25 sobre 100, 25%. Mas a probabilidade de B, vou colocar aqui, probabilidade de B, 20 sobre 100, menos a probabilidade de A inter B, é igual a 8 sobre 100, que é a intersecção que ele fala aqui, que é 8% de ambas. 8% é 8 sobre 100, então, menos 8 sobre 100 é igual a 25 mais 20, 45 menos 8, 37. 37 sobre 100, ou 37%. Professor, Joel, vou fazer uma pergunta. Pois não. Se eu tivesse feito essa probabilidade de A, união com B, usando os valores que ele deu, sempre transformar por 100. Probabilidade de A 25%, mais probabilidade de B 20%, menos probabilidade da intersecção de A com B, 8. 25 mais 20, 45 menos 8, 37, não seria mais fácil? Seria muito mais fácil, mas muito menos didático. Mas pode fazer assim, se vocês encontrarem, no fim do exercício, uma das alternativas da questão, e responderem essa alternativa, dá ótimo.
Não precisa se preocupar com o 100, mesmo porque 37%, por cento significa dividir por 100. 37% é 37 sobre 100. Próximo. Alternativa B, que ele quer saber, qual é a probabilidade de ele ser aceito por exatamente uma das empresas. Olha, falar probabilidade é complicado, viu? Toda hora é probabilidade. Por isso que eu estou falando probabilidade, falando com probabilidade, enfim. Mas quando eu falar pro, você já sabe que é probabilidade. Então, qual é a pro de ele ser aceito por exatamente uma das empresas? Exatamente uma das empresas significa o quê? Eu apaguei lá os conjuntos. Bom, pessoal, vamos calcular aqui qual é a possibilidade dele ser aceito exatamente por uma das empresas. Na A, é possível ele ser aceito por 25%, tem 25% de chance. No B, ele tem 20% de chance. Eu já fiz esse desenho ali atrás. E na intersecção ele tem 8% de chance. Então aqui não é 20. 20 menos 8, 12. Eu devia ter começado pela intersecção. É o que eu recomendo para vocês e faço o contrário. Recomendo primeiro a intersecção e aqui é o que sobra. 12%, aqui é 8%, e aqui, 25 menos 8, 17%. Qual é aceito, qual a porcentagem, qual a probabilidade dele ser aceito pela empresa A? 17%. Qual a probabilidade dele ser aceito pela empresa B? 12%. Bom, aqui nós temos então 17% a probabilidade de A, 12% a probabilidade de B, e ou uma ou outra significa somar essas probabilidades. Então eu tenho 17 com 12, 29%. Trabalhar em uma ou outra. Só a empresa tem trabalhar nas duas. Só na probabilidade de trabalhar em A ou B. A soma das probabilidades de A e B. Aliás, toda vez que tiver ou, é soma. A gente vai ver outros exercícios. O E é multiplicação. Então aqui a resposta é 29%. Tá aqui. Pronto. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, aquele famoso joinha, e acompanhe a resolução dos exercícios com diversos conteúdos da matéria exigida no Enem dos concursos. Até a próxima!